Boa tarde a todos. Estamos aqui começando mais uma live para falarmos sobre ritualísticas, né? Eu me chamo Babá Júnior Alabumi, iniciando minha jornada espiritual na Umbanda, né? Onde eu dou seguimento no Candomblé, no Ilê Axé e Aumi Falaió, e também no culto tradicional, né? Na parte de Orumilá-Ifá, Orifabai. O tema da live de hoje é sobre ritualística, né? Eu fiz aqui o meu rascunho, né, para a gente poder falar um pouco sobre esse tema. Na live de ontem a gente foi abordado o tema das folhas, né? As folhas sagradas, né? Foram falado um pouco das folhas, né? Banho de folhas. Foi falado também sobre o Orixá Ossan, né? É um tema muito importante, né? As folhas e o Orixá Ossan. Mas o tema de hoje aí é sobre ritualística, né? Dá mais um tempinho aí para poder as pessoas irem chegando. Hoje, quarta-feira, né? Nós temos aí a energia e a força, né, do conhecido casal do Dendê, Xangô e Ansan, né? Em alguns candomblés e umbandas também temos o culto aí de Oba, né, que é a benção do Orixá Xangô e Ansan, né, esteja sempre presente nas nossas vidas, né, trazendo movimento, trazendo equilíbrio, proteção, né, e tudo que for de positivo para as nossas vidas. Bom, tema de hoje, ritualísticas, né? E para falar de ritualísticas, a gente tem que entender qual é o tipo de ritualística, qual é a finalidade, né, da ritualística a ser feita, né, e em qual caminho essa ritualística ela vai ser realizada, né? É nos caminhos do culto afro-brasileiro, candomblé, umbanda, quimbanda, né? Nos caminhos ancestrais da parte do culto tradicional, Egungun, Ifá, né? Outras divindades. Então temos que entender que qualquer tipo de ritualística ela tem uma ligação com um tipo de ancestralidade, com um tipo de conhecimento, né? Que é passado aí de geração a geração, né? E o que são ritualísticas? Eu acredito que as ritualísticas, né, na minha opinião, são formas da gente acessar o mundo espiritual, né? Então, utilizamos os elementos, as rezas, aqui no plano físico, e desse plano físico a gente consegue acessar, né, a espiritualidade. Né? Então, existem rituais de purificação, né, conhecidos também como descarrego, né? Descarrego, purificação para equilíbrio, harmonia, saúde, prosperidade, né? Então, existem ritualísticas praticamente para tudo, né? Para tudo e para qualquer coisa. E essas ritualísticas elas se dão através, né, de elementos, de rezas, né? Seja com as folhas, com os elementos naturais, né, com magias, seja através de oferendas, né? Tem determinadas ritualísticas, né, que podem ser feitas, que devem ser feitas em determinados locais, né? Como em água, em rio, né? É, com o contato da natureza, né? Então, e também a questão do horário pode influenciar, né? Então, ritualísticas, elas são diversas, as finalidades diversas que se tenha e também com as suas questões específicas, né? Vale ressaltar, né, que eu vou falar um pouco mais para frente, né, que assim como
Nós temos a questão do banho de folhas, né? Ser algo que deve ser dado uma atenção específica para você, né? A folha que se utiliza para uma pessoa não necessariamente vai servir para outra. E nas questões de ritualísticas, isso também é uma questão muito importante. Então é bom que a gente tenha consciência e atenção de que nós somos seres únicos, com a nossa essência espiritual, com a nossa ancestralidade, com a nossa energia, e isso também demanda ritualísticas específicas para que a gente faça para a nossa espiritualidade, para a nossa ancestralidade. Né? Existem sim questões de ritualísticas que podem sim ser feitas de forma, vamos dizer assim, coletiva, e pode sim ter um tipo de atingir um benefício, pode acontecer, né? Mas quando a gente tem a consciência de que as coisas, quando são feitas especialmente para a gente, aquilo ali toma um rumo diferente. É que nem a gente pensar numa questão bem simples. Quando você vai alugar uma roupa para uma formatura, para uma festa, né? Você vai lá, experimenta a roupa, e às vezes aquela roupa ela não vai estar adequada a você. E aí o que é que se faz? Se faz o ajuste, né? E aí sim você vai ter uma data que vai ter aquela festividade. Isso é um exemplo bem básico, tá? Para a gente colocar aí com mais ênfase. Então, você vai experimentar a roupa, informa o dia da festa e aquilo ali vai ser ajustado especialmente para você. Então, veja como isso faz toda a diferença, né? Então, do meu aprendizado espiritual, tudo deve ser consultado em forma de oráculo para a espiritualidade, para a gente saber com certeza que aquele ritual é especialmente para a sua ancestralidade, para os seus ancestrais, para a sua espiritualidade. Né? Então, existem diversos tipos de ritualística para afastar energias negativas, para trazer um equilíbrio para a nossa cabeça, para a nossa vida, seja no aspecto emocional, né? Seja também nas questões que a gente lida na nossa vida, com trabalho, com pessoas, né? Com energias. Lidamos todos os dias com energias positivas e energias negativas. Fora que a negatividade, ela não só vem dos outros, né? Existe um romance aí que fala assim, pessoas que têm muita inveja de mim. Será que realmente é inveja da pessoa? Será que você também não tem uma coisa a melhorar? Você não tem um negativo que precisa ser melhorado? Um vício, uma situação, um comportamento, um desvio de comportamento? Então, as ritualísticas, elas são formas de acessar a espiritualidade para que a gente consiga melhorar algo, né? Suavizar algo até resolver. Né? Mas muito mais importante do que a ritualística são os nossos comportamentos, né? São as nossas ações e atitudes. Né? Um exemplo que eu dou também é assim, mas eu preciso limpar a minha casa, fazer uma ritualística ou algo para poder ajudar a melhorar a energia. Tudo bem, né? Pode sim ser feito esse tipo de ritualística. Aí eu te pergunto, adianta a pessoa fazer esse tipo de ritualística e ela mesma não promove a paz na sua casa, no seu ambiente, né? Então existe a necessidade de termos uma conscientização de que não se trata somente de ritualística. A ritualística é um apoio, vai dar um auxílio, vai dar uma ajuda, vai trazer uma energia ali conforme a sua finalidade. Mas a ritualística sozinha fica muito difícil, né? Então a alquimia dos elementos aí trazem as suas propriedades físicas e que são colocados aí no plano espiritual, né? Em forma de energia, né? Diversos tipos de ritualística, né? Por exemplo, um dos exemplos bem simples, né, e comuns de ritualística para poder purificar o ambiente, que é quase como um conhecimento universal, que é o elemento do sal grosso principalmente, né? O elemento do sal grosso acrescentado com uma água e você lavar um ambiente desse com esses elementos, com a água e com o sal grosso, é um tipo de ritualística de purificação de energia, né? Um outro tipo de elemento que é bastante utilizado é o age africano,
né, que é uma espécie de anil, e até o próprio anil mesmo, anil azul, né, é um tipo de elemento de purificação de energia, de limpeza. Então, lavar um ambiente com anil, com o agi africano, né, o próprio sal grosso de Tamete, é um ritual, né, forte de purificação, né? E aí existem muitos outros, né, como um simples fato de incensar, defumar, né? O incenso, ele tem essa propriedade grande de expansão, né? Aonde é que a fumaça não alcança, né? Alcança tudo, né? Então, a depender dos elementos que você está utilizando naquele incenso, você vai estar tanto purificando o ambiente, né? Como você também vai estar atraindo, né, energias, né? Existem incensos que são voltados para a parte de descarrego, né? Podem ser utilizados folhas secas, né? Folhas com essa própria energia, né? De purificar, de limpar, né? Ou com a energia de harmonizar, né? Que é mais trazida na parte das folhas cheirosas que se falam, das folhas frias, né? Que tem essa propriedade de trazer harmonia, equilíbrio, né? Tem outros tipos de incenso e elementos que vão trabalhar em uma energia mais voltada para a parte da prosperidade, né? Lembrando que a prosperidade não é somente a questão financeira, né? Então, os elementos, quando utilizados com conhecimento, com sabedoria, né? E principalmente com, com a consulta ao oráculo, né? Para saber das divindades, para saber de Orunmila e de Fá, né? Do que se trata a energia do momento, né? O que deve ser feito de forma adequada, né? Então, o conhecimento é fundamental para que a gente possa estar sempre buscando fazer as ritualísticas, independente do ritual que seja, com equilíbrio e que você possa absorver o máximo de irê, o máximo do positivo daquela ritualística, né? Porque um dos grandes erros que eu observo com as pessoas é simplesmente acharem que tudo e qualquer coisa que é ensinado pode ser feito por todos. Então, nem sempre o que se vê, o que se ouve, o que se aprende fora, né, principalmente quando é fora e na internet mesmo, é algo que possa funcionar. Então, é necessário que a gente busque pessoas de nossa confiança, pessoas que tenham um conhecimento para trazer para a gente essa segurança, né, para que a gente possa fazer a ritualística de forma adequada. Então, existem esses diversas finalidades, né, diversos tipos de ritualística, e uma das ritualísticas mais simples são a força da palavra, né? A palavra, ela tem muita força e a gente precisa utilizar a palavra da gente, né, de forma positiva, de forma benéfica, né? É importante que a gente busque estar sempre falando, trazendo e atraindo as questões positivas para as nossas vidas, né? E a gente tem uma ferramenta muito importante, que é a boca, né? Fala-se, acredita-se, alguns mais antigos contam, né, que Exu faz morada na nossa língua, na nossa boca. Está atento sempre a tudo que a gente fala, né? Então é importante que através, né, dos oriquis, das rezas, aduras, dos cânticos, né, dos orixás, enfim, das entidades também, né, que nós cultuamos, que a gente atrai essa força para as nossas vidas, né? Tem Odus dentro do corpus literário de Orunmila e Fá, né, que fala-se de pessoas que acabam sendo acometidas, né, por questões ancestrais, por pragas, né? Pragas essas que muitas vezes são proliferadas pela boca. Então veja como esse tipo de como a gente tem acesso a algo tão simples, que é a força da palavra, e muitas das vezes a gente não traz isso para as nossas vidas, né? Então é importante a gente estar falando, gente,
coisas positivas, palavras de irê, de positividade, né? De conquista, de realização, por mais difícil, né? Que a gente viva a nossa vida, por mais questões de dificuldades que apareçam para a gente, é importante que a gente tenha esse pensamento, esse foco, né? Com o nosso ori, com a nossa espiritualidade, para que as coisas possam também se encaminhar para algo mais positivo, né? Além disso, né, cada pessoa, né, como eu citei no início, né, cada pessoa ela traz uma energia espiritual, né, uma ancestralidade, uma personalidade, e isso se faz necessário para que cada um possa estar buscando uma orientação, né, de oráculo, para entender qual é a ritualística que deve ser feita naquele momento, né? Seria uma ritualística voltada para Ori, para acalmar, né? Seria uma ritualística voltada para a proteção espiritual, né? Seria o caso de um banho de folha, né? Seria um ebó, seria um tipo de oferenda para alguma divindade, para algum orixá, né? Seria a necessidade de fazer uma ritualística de proteção para o ambiente, para o comércio, né? Então a gente tem que entender que a espiritualidade nos dá ferramentas seguras para que a gente saiba o que deve ser feito. E é onde eu venho chamar a atenção, né, de vocês que estão aí assistindo, para que sempre busquem orientações de pessoas confiáveis, né? Para que você faça qualquer ritual com segurança, né? E que você venha absorver aí dessa ritualística o seu positivo, né? Porque infelizmente nem tudo que a gente que a gente vê pela internet é algo extremamente positivo, né? É algo que vai dar certo, né? Quando dá certo é ótimo. Axé, gratidão, né? Então é maravilhoso quando dá certo, né? Mas também pode não dar certo. Não porque o ritual não seja positivo, mas porque o ritual às vezes ele não é para você, não se encaixa com a sua energia espiritual, não encaixa com a sua ancestralidade, né? Existem pessoas que têm uma ancestralidade mais voltada para o culto de caboclo, o culto de Exu, o culto de Pombogira, né? De boiadeiro. Então, aquela pessoa automaticamente, quando faz uma ritualística para aquele ancestral dela, a energia ela vem de uma força que se encaixa. É aquilo que aquela pessoa precisa, entende? Como vai ter outras pessoas que têm problema com ancestrais, com a ancestralidade dela. Alguém mandou uma pergunta aqui. Como funciona? Especifique a sua pergunta, minha querida. Como funciona seria o que, especificamente? Então, cada pessoa traz uma ancestralidade, né? Então, uma pessoa que tem um problema com ancestralidade, que precisa ser melhorado, que precisa ser corrigido, né? Talvez não seja o momento dela fazer uma ritualística para a prosperidade, porque ela não resolveu o quê? Um problema que está ali incrustado, um problema que precisa ser solucionado, justamente não para abrir somente esses caminhos da prosperidade dela, mas como melhorar muitas outras questões. Então, por isso que a necessidade da gente buscar sempre pessoas, né, que possam trazer orientações para a gente com segurança, com confiança, né, para que a gente possa fazer o que a nossa espiritualidade traz para a gente, de forma assertiva, de forma específica, né? Tem um exemplo muito bom para falar sobre isso. Não, minha querida, nessa live não é sobre leitura, não, viu? Mas se você quiser, tiver interesse, né, em um atendimento, você me manda uma mensagem aí no meu perfil, viu? Eu também faço com o oráculo de Búzios, né, Mered Logum e Tarot. Mas a live não é para parte de leitura, não. Aqui é uma live que a gente está falando sobre ritualísticas e, né, aproveitar que está uma quantidade de pessoas bem bacana,
Pessoal, cuidado com as ritualísticas que você vê aí na internet, né, no TikTok. Às vezes são ritualísticas que podem dar certo? Sim, muito bom. É ótimo quando dá certo, né? Mas assim, o cuidado que tem que se ter é que às vezes aquela ritualística deu certo para aquela pessoa, né? E talvez aí você pode pensar aí, eu fiz, não deu muito certo alguma coisa. Todo mundo já tentou fazer algo que às vezes na vida não deu tão certo, né? Falando especificamente de ritualística, aí vocês pensam, poxa, mas eu fiz aquele banho que fulano disse que ia ser assim, assim, assado e não funcionou, não deu certo, aquela pessoa não sabe de nada. Calma aí. Às vezes a questão não é a pessoa que te ensinou, né? Às vezes a questão é que aquele ritual não foi para você, não é para não se adequa com a sua espiritualidade. E o exemplo que eu queria falar é do médico. Quando a gente passa por uma consulta médica, né? Infelizmente vamos tirar aí essa parte de que nossa saúde, nosso sistema de saúde é bem complicado, né? Vários relatos aí de a gente esperar horas e de falta de atendimento adequado para a gente. Infelizmente acontece. Mas, enfim, tirando essa questão e olhando o exemplo nesse outro ponto que eu quero trazer para vocês, quando a gente passa por um atendimento médico, aquele especialista, aquele médico vai fazer uma avaliação sobre a gente, né? E vai entender os sintomas para poder trazer para a gente um diagnóstico, né? E fazer e passar para a gente uma receita. Então, quando isso é feito, né? Você passa por um médico, vamos dizer que o médico seria o atendimento espiritual, e você passa por uma anamnese e é visto o que você necessita e é passada uma receita, aquilo é específico para você. Pode funcionar com outro? Pode funcionar, mas às vezes não funciona, né? É como eu estava falando na live das folhas. Muito cuidado com banhos de folha, né? Mesmo aqueles que falam, o banho do pescoço para baixo. Gente, a mesma folha que cura é a mesma folha que mata, né? Eu já vi diversas pessoas que com o mau uso de folhas, né, passaram muito mal, tanto na sua parte espiritual como no seu corpo físico, né, de usar folhas que não deveriam usar. Por quê? Por falta de orientação espiritual. Então, tudo que a gente faz através de ritualística, como eu aprendi, né, na verdade, a gente precisa fazer uma consulta oracular, né, ver com a espiritualidade como deve ser feito para que isso seja de forma equilibrada, que seja específico para você. Eu estava falando mais cedo, um exemplo muito, muito bacana, interessante também, que é o exemplo de quando a gente se arruma para poder ir para uma festa, né? E a gente busca, né, alugar uma roupa e a gente vai lá na loja, faz um teste direitinho e às vezes a roupa não está tão ajustada. E aí o que é feito? Aí é feito o ajuste, a medida. Por quê? Para ficar especificamente para você. Então, com as ritualísticas, é essa mensagem que eu quero passar para vocês. É necessário buscar alguém de confiança, é necessário vocês terem consciência de que ritualísticas são coisas sérias, independente, seja do mínimo banho de folha, a coisas mais extremas como ritualísticas, como ebós, como os descarregos. Tem sim alguns tipos de ritualísticas que são universais, né? E que não se tem tantos problemas das pessoas estarem fazendo em comum, né? Como eu falei mais cedo, que é uma das ritualísticas mais simples que se tem, mas aí está falando de quê? De uma necessidade de purificar o ambiente, né? E aí, no caso, o exemplo que eu dou é da limpeza que pode ser feita, de lavar uma casa com elemento sal grosso, de lavar uma casa com elemento de uage africano, né? É um tipo de ritualística simples e de purificação, e que pode funcionar para muitas pessoas. Mas às vezes até esse simples ato de ritualística também pode não funcionar para uma pessoa ou outra. Por quê? Porque não foi consultada específica para a sua situação, né? Então cada pessoa, cada ser humano é uma situação, é uma energia, e a gente precisa ter uma consciência,
né? Não devemos estar fazendo aí loucamente ritualísticas que a gente vê e acha que pode funcionar, porque às vezes pode dar muito errado, tá? Era essa a mensagem, né? Quem tiver alguma coisa a falar ou alguma dúvida que eu possa ajudar, né? Mas basicamente eu acho que eu, né, trouxe aí de forma simples e equilibrada, né? Essa mensagem que eu queria falar hoje, né? Sobre ritualísticas. Existem diversas, né? E cada pessoa é uma energia e isso deve ser levado em consideração, né? Tenham atenção com quais rituais vocês aprendem, com quem aprendem, né, para que faça isso com segurança, né, com tranquilidade, que vocês consigam absorver, né, da ritualística, que é a forma da gente acessar a espiritualidade, né, o positivo, o irê, né. Quero agradecer a minha espiritualidade, agradecer ao Orixá Exu, que é o grande senhor da comunicação, né. Sem ele não se tem comunicação, né. Tem aí a Carla que está aí presente, a bênção, né? Gratidão pela sua audiência. Quero agradecer a todos que ficaram aí presentes comigo nessa live. E eu vou estar tentando aí, por esses dias, estar um pouco mais interativo aqui, né? No TikTok, né? Quem tiver alguma coisa a perguntar, que esteja dentro da minha possibilidade para ajudar, né? Ainda está em tempo de falar, né? E antes de encerrar, né, saudar o grande orixá Xangô, né? Pedir que Xangô traga vitória, sucesso, equilíbrio para as nossas vidas, né? E a coragem, a força da orixá Yansan, né? Oiá, né? Possa também estar trazendo a sua força, coragem, né? Proteção para as nossas vidas, né? Pelo dia de hoje, né? Então, minha gente, é isso, né? Gratidão a todos, uma excelente semana e até a próxima live. Tchau, tchau. Axé.